Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 151 da biografia de São Bernardino de Sena, escrita por Paul Thiroux d'Anjou. Estamos aqui numa parte em que o autor enfatiza os sermões de São Bernardino a respeito da calúnia, de um modo geral, e de um modo específico da guerra entre guelfos e gibelinos e de outros assuntos que ele comenta no sermão, mas todos dentro do assunto calúnia, né? Então, o mal das facções guelfa e gibelina, a parcialidade, ocupa grande lugar nos sermões de Sena, como aliás em toda a prédica de Bernardino. Ele mesmo lembra como já falara desse mal na Lombardia e em muitos outros lugares. E acrescenta que se, saindo de Roma, veio a Sena, é porque soube que as dissensões aí tinham tornado a aparecer. 3 sermões seguidos não bastam para esgotar este assunto. Volta a ele repetidas vezes em outros discursos. O tom que ele emprega é particularmente grave, comovido, trágico. Já não dá margem a diversões engraçadas. Tudo é pintura sombria e severa condenação. A exposição que faz dessas dissensões forneceria ao historiador informações curiosas sobre o estado dos costumes. Ele mostra até que ponto o espírito faccioso invadira tudo, até as coisas mais triviais da vida. Mostra também a que estranha ferocidade tinham chegado. Falando diante daqueles mesmos que foram testemunhas dos fatos, o orador não devia exagerá-los. E eis o quadro que traça dos horrores que tinham se produzido em Sena havia 2 anos, isto é, desde sua última prédica. São palavras de São Bernardino. Ah, que fizeram há 2 anos? Quantos males produziram estes 2 partidos, guelfo e gibelino? Quantas mulheres mortas em sua própria cidade, em suas casas? Quantas foram estripadas, e também quantas crianças mortas para vingarem-se de seus pais? Quantas arrancadas do colo materno, pisadas aos pés, esmagadas e atiradas contra a parede para arrebentar-lhes a cabeça? A carne do inimigo vendida nos açougues, como qualquer outra carne. O coração arrancado do corpo, para comerem-no cru. Quantos mortos pelo ferro e depois soterrados sob o esterco? Estes foram assados e comidos, outros precipitados de uma torre, outros lançados à água de cima das pontes. Aqui, a mulher agarrada e violentada diante do pai e do marido, e estes assassinos na presença dela. E nem depois de morto o inimigo inspira piedade ou compaixão. Que vos parece, mulheres? Mais ainda, ouvi dizer que houve mulheres tão encarniçadas contra os partidos adversos que chegaram a pôr uma lança na mão de crianças, para que, pelo morticínio, saciassem sua vingança. Sei de uma mulher tão cruel para com outra mulher do partido contrário, que disse a um seu servo:
Fulana está agindo na garupa de um cavaleiro que a leva. E este servo os perseguiu, gritando e ameaçando o cavaleiro. Põe esta mulher no chão, se não queres morrer. O cavaleiro obedeceu e uma das mulheres matou a outra. Fecha aspas aqui para São Bernardino. O orador acrescenta que está longe de ter dito tudo. Por isso cita a palavra de João no Apocalipse. Ve terra et mari, qui descendit diabolus ad vos. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até você. É o diabo que Bernardino descobre e denuncia em todas as obras dos partidos. Dá largas à sua indignação como perante um horrível sacrilégio, quando vê as insígnias destes partidos gravadas ou pintadas nas próprias igrejas. Abre aspas, já as vi algumas vezes, até na cabeça do crucificado. À vista disso exclamei, ó Senhor Deus, aí tens o diabo acima de ti. Fecha aspas. Aqui tem uma nota que diz o seguinte, a emoção do pregador dá mesmo à sua linguagem uma energia e uma audácia que a delicadeza moderna não permite traduzir. Aqui tem a citação em italiano, né? Ó Signore Dio, ó tu. Eu vou ler já em português aqui na tradução. Ó Senhor Deus, ó, você tem o diabo acima de você, de quem pode-se dizer que mija na sua cabeça. Basta, basta. Voltando ao texto. Depois de citar um ato dos partidos, acrescenta solenemente que o mesmo ato constitui pecado mortal. Abre aspas, o pecado maior, o mais corrupto, o mais pestilencial que existe sob a abóbada dos céus. Fecha aspas. Declara que aquele que morrer nesse estado é danado e vai para o inferno, a casa del diavolo. Aviso terrível que repete constantemente e que cai e torna a cair de cada vez como um pesado martelo na cabeça dos parciais, né? A meu ver, nenhuma missa pode ser celebrada, nenhuma oração rezada pelo partidário morto sem arrependimento. Seria ainda pecar mortalmente, interceder por ele, porque Deus quer que seja danado. Abre aspas. Tanto é lícito rezar por sua alma como pela alma de Maomé. Fecha aspas. Vai até dizer o seguinte, que se não pode evidenciar, aprovar. Que se não pode evidentemente aprovar. Abre aspas para São Bernardino. Meus concidadãos e vós, mulheres, ouvi a oração que eu vou fazer. Pelas almas de meu pai, de minha mãe e de meus parentes. Senhor Jesus Cristo, peço-te que, se meu pai, minha mãe ou alguns de meus parentes, pertencendo a algum desses dois partidos de que falo, nenhuma missa valha para sua alma, nenhuma de minhas orações que lhes seja útil. Peço-te ainda, Senhor, que se algum deles lhes pertenceu até a morte e não se confessou, 1000 demônios têm a sua alma, e que jamais haja redenção para ele.
Fecha aspas. Tão terrível a palavra de Bernardino quando amaldiçoa a discórdia. Tão suave se torna quando prega a paz. É o objeto de um dos últimos discursos da temporada. Ouviu-o exclamar com um tom que lembra São Francisco de Assis e do qual, depois de mais de 4 séculos, ainda se julga pertencer à ternura comovida. Abre aspas. Ó meus concidadãos, reconciliai-vos. Ao pé da letra, reabraçai-vos. Rebratiate-vi insieme. Que aquele que foi ofendido perdoe, por amor a Deus, e nisso provará que quer bem a sua cidade. Tendes o exemplo da vida de Cristo. Ele sempre disse, paz. Nada recomendou tanto quanto a paz. Fecha aspas. E pouco adiante, abre aspas, meus concidadãos, prego-vos a paz, recomendo-vos a paz. Ó vós que tendes boa vontade, não fugi, observai esta paz, pelo amor daquele que vô-la recomenda. Fecha aspas. Lembra em seguida ao cristão que Cristo, a Igreja, sua consciência, os próprios infiéis, tudo lhe grita paz. Abre aspas. Por isso, repete ainda, peço-te, aconselho-te, ordeno-te, da parte de Deus, que perdoes. Fecha aspas. Enfim, quando, à força de tanto insistir, ele julga ter tocado o coração de seus ouvintes, ele lhes pede um sinal visível de sua adesão. Convida mulheres e homens a irem, depois do sermão, as primeiras à igreja de São Martinho, seguindo o Porrione, os segundos à catedral. Aqui na palavra Porrione tem uma nota dizendo nome antigo da rua que conduzia da Piazza del Campo à igreja de São Martinho. E depois outra nota da catedral, texto diz Vescovado, mas o editor julga que essa palavra, no caso, significa a catedral. Por este ato, uns e outros testemunharão solenemente que oferecem a paz a todos e reconciliam-se com seus inimigos. O orador termina por esta última exortação, abre aspas. Ó meus irmãos e meus pais, amai-vos uns aos outros, abraçai-vos novamente, e se algum mal vos foi feito no passado, pelo amor de Deus, perdoai as injúrias recebidas. Não haja mais ódio entre vós, a fim de não serdes odiados de Deus. Amai-vos e provai-o uns aos outros, por suas palavras, por vossos corações, por vossos atos, como fazia Cristo para com aqueles que o tinham ofendido. Sabeis que, estando no lenho da cruz, mostrou quanto os amava, em vez de odiá-los. Quem será bastante cruel para recusar perdoar por amor de Deus? Cidadãos e mulheres, suplico-vos, exorto-vos, mando-vos, tanto quanto posso, que tenhais e guardeis a paz. A vós, mulheres, peço que auxilieis pelo amor de Deus. A todos, homens e mulheres, digo que me ajudeis no cansaço que aturei com tanta solicitude e amor para a vossa paz. Se estiverdes todos reconciliados entre vós, tereis a paz sobre a terra, e daí a tereis na glória, que peço a Deus vos conceda, por sua graça e por sua misericórdia, in saecula saeculorum. Amém. Mulheres, generosamente, pelo Porrione, e vós, valentes homens, à catedral. Fecha aspas aqui, né?
Então, aqui são os discursos sobre a calúnia e a guerra, as atrocidades, né, que ocorriam lá, que eram muitas, né? Às vaidades femininas, ao excesso do luxo, à falta de modéstia nos trajes, nosso pregador consagra, desculpe, um sermão inteiro, no qual passa em revista o traje, da cabeça aos pés. O mesmo assunto aparece acidentalmente em vários outros sermões. Por ele, deduz-se que as senenses ultrapassam pelo fasto de suas modas tudo o que o santo vira alhures. Opõe-lhes as damas romanas que todas, esposas de príncipes ou plebeias, usam por único adorno um pano de lã branco com que cobrem a cabeça e os ombros. Os pormenores em que entra o pregador permitiram reconstituir até as minúcias as vestes de uma elegante ou de uma moça de então, não fosse o embaraço de saber a que objeto aplica-se esta ou outra expressão. Chega ao ponto de indicar o tamanho do salto dos calçados. Abre aspas. Estas mulheres, diz, pretendem que se lhes dê licença para usar chinelos de 2 dedos de altura. É verdade, mas algumas dizem ter entendido 2 comprimentos de dedo. Não disse tal, mas sim 2 larguras de dedo. Fecha aspas. Eu pulei aqui uma nota uma nota longa que é importante ler. Que diz respeito aos costumes, né? Eu vou lê-la aqui, a nota 265. Já se encontravam descrições desse gênero nos sermões latinos redigidos por São Bernardino e publicadas na edição do Padre Della Rey. Veja, nesse momento aqui, o nosso biógrafo está tomando como base, né, os discursos anotados pelo Benedetto, né, aquela publicação que foi feita só dos discursos anotados por Benedetto, né? Então, ele fala aqui que esse assunto também ocorre nos discursos escritos, né? E publicados pelo padre Della Rey. Continuando na nota, ele nos pinta a mulher usando na cabeça cabelos postiços, dourados e carregados com uma coroa de ouro. Acima ainda ergue-se, coberta de sedas e bordados, uma mitra que, em sua imaginação, ele designa como uma bexiga recheada. Pentes, joias de valor completam o embelezamento da cabeça e as pedrarias recaem na fronte. Nas fontes, círculos de ouro. Nas orelhas, valiosos brincos. A fronte, por demais estreita, foi dilatada com auxílio de depilatórios. As sobrancelhas descrevem uma graciosa curva que faz sobressair a cor negra que se lhes deu. Os dentes estragados foram substituídos por dentes de marfim. Os manchados foram restabelecidos na sua primitiva cor. Um vidro fino raspou a penugem que a navalha respeitara e a pele amaciou-se graças aos cosméticos. Aqui ele cita 2 sermões dele, né, que tem essas descrições. Um deles é o Contra Mundanas Vanitates et Pompas, contra as vaidades mundanas e pompas, né? E depois contra Fucatas et Capillus Adulterinos Portantes.
Aqui é contra usar maquiagem e cabelos falsos. Então, voltando agora ao texto, né? Chega ao ponto, aqui eu já li. Com que vivacidade mordaz ele descreve todos os manejos da faceirice feminina. Aqui é o retrato finamente pormenorizado da viúva que anseia por tornar-se a casar. Ali, o quadro de mulheres moças flertando com os rapazes à saída da igreja. Ouvi ainda este apólogo, abre aspas para São Bernardino. Jamais ouvistes falar de uma gralha que se vestiu um dia com penas de toda espécie? Oh, como era bela, com os reflexos de todas as cores! Sabeis o que sucedeu? Todas as aves juntaram-se ao redor dela, e cada uma tirou a pena que lhe emprestara, e assim a deixaram completamente depenada. Ó mulher, que usas tantas coisas que não são tuas, se a lã de que estás vestida tornasse a ovelha, a seda ao bicho que a fiou, e os cabelos que usas aos mortos a que pertenceram, se as crinas que empregas tornassem aos cavalos, se todas as coisas que tiraste para aplicá-las a teu adorno voltassem a seu princípio, ó, ficarias bem despojada. Não terias tantos enfeites e pinturas como tens e não cometerias tantos pecados. Fecha aspas. E a respeito das mulheres que não são em suas casas o que aparentam no mundo, abre aspas. Não ouviste dizer que o taberneiro vende 2 espécies de vinho ao mesmo tempo, uma melhor do que a outra? O melhor dá ele aos amigos e àqueles que vêm mais frequentemente, e o pior aos tolos. Assim também faz a mulher vaidosa. Vende o melhor vinho na praça do bispado, na catedral, àqueles que a admiram. O outro a seu tolo marido. Quando vai à igreja, vai adornada, pintada, engrinaldada, como se fosse Madonna Esmeraldina. E em casa, comporta-se como uma sirigaita. Certo que deveis enrubescer. É no vosso quarto, com vosso marido, que deveis ter o melhor rosto, e não na praça do bispado. Que deveis ter, no meio de tanta gente, na praça do bispado, no meio de tanta gente. Chega a parecer que na rua quereis mostrar-vos um leão, e em casa uma tola. Fecha aspas. Contra a extravagância das modas, a sátira parece-lhe boa arma. Achincalha as mulheres que levam na cabeça, abre aspas, uma a meias, outra, uma fortaleza, outra, uma torre isolada, como a que estou vendo daqui, fecha aspas, diz, mostrando a grande torre do Palácio Público, abre aspas. São nessas ameias que se içam os estandartes do diabo. Fecha aspas. E se os ouvintes parecem dispostos a rir-se, ele os detém severamente. Não ride, pois tendes antes motivos de chorar. É um outro dia, e um outro dia ao verberar, abre aspas. Essas mangas tão largas que poderiam servir para fazer 2 capas. Fecha aspas. Ei, abre aspas, ei, lá! Não estejas a rir, porque o diabo também teria que rir-se. De que rir-se?
Se os serafins de Deus têm duas asas, os serafins do diabo também têm duas. E com as vossas mangas sois verdadeiramente os serafins do diabo. Fecha aspas. Não vê nisso motivo de gracejos. Com rigor que, se é tentado a achar excessivo, considera essas vaidades pecados mortais. E a zombaria cede logo lugar à indignação. À mãe que veste a filha como uma libertina, ele grita, abre aspas, não tens vergonha? Oh, se fosse teu marido, dar-te-ia uma sova de pontapés e de socos de que havias de te lembrar. O frate Mazica, o frate Bastone, aqui tem uma nota explicando essas expressões, né? Ao pé da letra, irmão porrete, irmão bastão, expressão habitual a Bernardino para personificar os flagelas com os quais Deus castiga os maus. O frate Mazica, o frate Bastone, o frate Mazica, o frate vinde castigar o pecado daquelas que querem parecer mulheres à toa. Fecha aspas. Frequentemente cita esta comparação. Como se reconhece, palavras de São Bernardino, né? Como se reconhece o lugar onde se vende vinho? Pela tabuleta. Como se conhece um albergue? Também pela tabuleta. Vais à taberna para ter vinho, porque viste a tabuleta e dizes ao vendedor, dá-me vinho. Não é assim? E se então alguém fosse a uma mulher que nas suas vestes e no seu penteado traz a tabuleta de uma prostituta e lhe pedisse, entendes-me, o que se pede a uma prostituta? Como se pede vinho ao taberneiro? Que pensas que aconteceria? Fecha aspas. O que o indigna mais é ver, ao lado desse luxo desregrado, a miséria não aliviada. A mulher que amontoa em seus cofres e em seus armários tantos belos vestidos, enquanto o pobre morre de frio. Ele pergunta, que julgas que será um dia diante de Deus o grito deste infeliz contra ti? Oh, se prestasses atenção, ouvirias, vingança, vingança. E também se ouvisses o grito de teus cofres, de teus armários, tão abarrotados, ouvirias, miseremini mei, miseremini mei. Tenha piedade de mim, né? Além disso, toda essa riqueza não é geralmente feita do roubo, da usura, e como energicamente o diz, do suor dos cidadãos, do sangue das viúvas, da medula das pupilas e dos órfãos? E acrescenta, quem tomasse uma destas saias para espremê-la e torcê-la, dela veria sair sangue de criaturas humanas. Não vês que o casaco que tens nos ombros está manchado de sangue? Fecha aspas. Aqui ele vai mudar de assunto nos discursos, né? Eu vou parar exatamente aqui, porque agora ele vai falar para os comerciantes, né? Misturando um pouco os assuntos aqui, mas eu tenho que parar porque esse capítulo, como eu disse ontem, é muito longo, né? Então aqui nós vemos dois assuntos e exemplos desses sermões a respeito dos dois assuntos, né? O da calúnia, né? Das divisões partidárias, né? E das guerras que essas divisões partidárias causavam, né? Inclusive com descrições aqui muito cruas, né?
da mortandade que havia nessas guerras entre guelfos e gibelinos na Itália, e depois sobre a vaidade, né? Sobretudo a vaidade feminina, né? Que é condenada por ele incessantemente, né? Bom, primeiro sobre a calúnia e sobre as visões partidárias, né? Nós temos muito a aprender com ele, né, nesse tempo que nós vivemos, né? Aliás, uma das mais estratégicas obras do diabo é da divisão, né? A divisão entre as pessoas por tudo, né? E essa estratégia do diabo, ela foi, ao longo do tempo, acolhida, né? Pelos homens para dominarem, né? Então, hoje toda a política é feita baseado nessas divisões, né? Toda a grande política internacional, a política nacional, a política na nossa cidade, né? É feita com essas divisões, né? Mas nós caímos nisso incessantemente, né? O homem, ele cai nisso, nesses defeitos naturais que nós temos, essas quedas naturais, porque a natureza humana é sempre a mesma, então nós sempre caímos sobre isso, né? Eu queria sugerir para vocês, né, uma obra publicada no Brasil, está em português, aliás, um português muito bem traduzido, inclusive. Esse livro é de... A edição dele é de 2010. E a editora é Editora Octavo. Esse livro foi publicado pela primeira vez no final do século XV. No final do século XV, quer dizer, do século de São Bernardino, né? 1494. Tá certo? E ele é um livro moralista, mas envolvido em sátira, né? Ele é um livro de sátira, publicado por um alemão, um alemão chamado Sebastian Brandt, tá certo? Esse Sebastian, ele era um grande intelectual na Alemanha, tá certo? E esse livro, ele ficou muito famoso, e ele é uma espécie ele inaugurou esse tom de satírico, moral satírico, que depois foi várias vezes, digamos assim, copiado depois do século XV, né? Ele chama Anal dos Insensatos. Tá? Anal dos Insensatos. Tá aqui o livro. Vocês podem... Então, ele são textos curtos, né? Em que ele comenta os costumes da época e condena, né? De um modo satírico, obviamente. Não é como São Bernardino, né? Mas ele condena solenemente esse tipo de comportamento, tá? Então, é um retrato muito interessante, né, dessa época, dos costumes dessa época, nessa região da cristandade, né? E dá uma ideia do que Bernardino, São Bernardino enfrentava, né? Numa localização específica, muito importante, né? Mas específica da Itália, né? Tá certo?
E bom, então primeiro a calúnia e depois as vaidades femininas, né? Que são sempre as mesmas, né? E, e se a gente acrescenta isso, né? O conhecimento com que, né? O conhecimento de que o homem inaugurou, não é, o uso da luxúria como uma forma de controle sobre a humanidade, a gente vai entender muito bem o papel dessa luxúria, dessa vaidade feminina no que aconteceu no mundo a partir do século 17, 18, 19, né? Que para isso, para entender isso, né? A sugestão é que se leia A Libido Dominante do E. Michael Jones, né? E aí nós vamos saber como esse pecado da luxúria, né, foi usado para especificamente no, no sexo feminino, né, para romper toda a tradição ocidental de família, né, de núcleo familiar, etc, etc. Isso está muito bem descrito, com todas as técnicas possíveis de manipulação lá no livro do E. Michael Jones, Libido Dominante. Tá bom? Então, eu queria ver agora, ouvir os comentários e observações dos senhores sobre a leitura. Oi, professor. Opa, tudo bom, Márcio? Eu ia mandar digitado, mas deu tempo. Deixa eu ver aí, né, nesses pontos que eu levantei, né? Tem aí do brutalidade dessas mulheres aí em cena, né? Por ordem aí que aparecem, né? Lembra o cerco de Roma, né? Pois os circos de Roma lá Não, o cerco de Roma a Jerusalém, né? Das mulheres lutando umas contra as outras. Sim, a baixaria total, quer dizer, na pista as pessoas acabam se revelando como elas são de É, muito, é. realmente de, né? E aí, eles lembraram de dizer, até um dos classificados que eu mandei do São Vicente Falote, né, que o único mal é o pecado, né? A causa de todos os males é o pecado. Então, catequizar é importante, né? Que é a tarefa de São Bernardino, né? É. E aí a gente não sabe se também tem aí um proto-feminismo por parte desse pessoal aí, né? Vamos procurar a igualdade com os homens naquilo que eles são de ruim, né? Nunca naquilo que eles são de bom, né? É. Quanto à divisão aí, né? São Bernardino também falou aí a paz, né? Ele clamou as pessoas de boa vontade para poder efetuar, ter paz. Com sempre a boa vontade, né? Que faz a diferença aí. Pelo amor de Deus, pelo amor que vocês têm a Deus, né? Tentando ver se pelo menos aí, a partir daí chega amor ao próximo, né? Essas guerras civis, assim, quer dizer, o pessoal hoje em dia não chama isso porque o conceito de guerra, hoje eles acham que é guerra entre estados, né? Guerra entre Ucrânia, Rússia e tal. Mas antigamente eram muito comuns assim as guerras entre famílias, guerras entre partidários, guerras, né? Como tem as guerras hoje, as facções criminosas. São guerras, não são simplesmente briguinhas, não. São guerras abertas, guerras abertas. As vítimas estão aí pelas calçadas. Sim, exatamente. São guerras, né? Ocupação de territórios, domínio Domínio de áreas territoriais, né? Assim, dentro da própria cidade. hoje em dia, para ilustrar isso melhor, né, assim, o próprio narcotráfico ele dá essas lições, né? A favela tal na mão de alguém, a favela tal na mão da outra, lá no Rio de Janeiro, né? Bairro tal na mão da milícia, não sei o quê, tarará, tarará. Quer dizer, são partes beligerantes, né? Aqui também, viu? Não é só no Rio de Janeiro, não. Não, já fiquei sabendo, aqui em Minas Gerais também tem. Tá todo. Né? Tem certas pessoas que começam a fazer muita graça em certos bairros aí. Os chefes locais chegam lá e mandam uns emissários e falam assim: aqui, você para de fazer muita graça aqui, senão vai chamar a atenção da polícia, nós não queremos polícia aqui. É. Tipo,
tadinhos fazendo gracinha de morte, essas coisas assim, arruaças demais. Eles, de certa forma, eles protegem os lugares, né? Contra os arruaceiros. A gente conversando com esses motoristas de Uber, nossa, principalmente na época da pandemia, que eu precisava de algum lugar, dentista, etc., o transporte estava difícil, eles contando, né, por exemplo, que na Serra tem, engraçado, a pandemia, mas no bairro foi da Serra, cheio, né, lotado. É, nunca parou, não. E interessante é que o Uber chegava lá, geralmente com patricinhas e mauricinhos aí, de condomínios, inclusive fechados aqui de Nova Lima. E a primeira coisa que o vigilante lá da entrada eles organizam até a chegada e desembarque dos carros lá, tá? Tudo organizadinho. O motorista de Uber. Eles perguntam para o motorista: pagaram você direitinho? Eles sabem que alguns lá querem dar tipo um golpe no tipo, estão sem dinheiro, depois a gente paga. Se não pagar, não entra. Aí ainda tomam os cascudos aqui, né? Pra não falar coisa pior. Deixa eu ver, né? Então, eles não querem confusão pro lado deles lá. Pra poder... Isso seria um traficante certo, né? Porque o burro sai matando os outros, chamando... Mas esse não dura muito, né? Esse morre cedo. Porque eles vão chamar a atenção, matar os outros, aí que vai chamar a atenção mais da atenção política, que realmente comete o ilícito em si. É. Bom, vamos lá. Aí você falou depois da imodéstia, das vaidades, dos 2 dedos, lembrou que 2 dedos de pinga, né? Que o pessoal fala 2 dedos, 2 dedinhos assim, não, 2 dedinhos né? Exato, é. Dividindo aqui os palcos dessas vivas aí, professor, que é isso? A moda aqui tá precisando aprender um pouco com isso também, né? Você vê, isso é no século XV, hein, gente? Nossa. Nos 400. Mas não tinha shortinho naquela época, né, Pedro? Mas tinha as outras coisas que chamavam a atenção dos homens, né? Tinha também. Decentes ou indecentes, mas tinham, né? Ah. Que é aquele... essa quantidade de cosméticos, essas roupas extravagantes, né? Esses campeonatos de salto em altura aí, literalmente, né? Mas uma coisa interessante, uma vez eu li que quem tem essa expertise aí da indústria dos cosméticos são hollywood, né? Que trouxeram desde os tempos lá da Babilônia. Claro que são. E as primeiras pessoas que usavam isso eram justamente as prostitutas, né? Lamentaram dizer isso. Quer dizer, realmente o cosmético ele tem a função de realçar um traço, né? Ou esconder outros, né? Para poder a pessoa ficar com um rosto bonito e tal. Mas aí é aquela coisa que, não sei se as moças sabem, mas muitos dos rapazes, eles param quando vê uma moça super maquiada, produzida, simplesmente eles pensam assim, quem será essa pessoa sem isso? Não sei se você já chegou a pensar assim. Mas é claro, isso aí todo mundo pensa. Não sei se as mulheres pensam assim, mas elas acham que basta essa fachada aí para pegar um cara aí e tal, manipular esse indivíduo, né, manipulando a sexualidade dele, né, mas assim, muitos, claro, que vão cair nisso, porque se não caísse, essa armadilha não teria popularidade, assim, né? Mas simplesmente aquela coisa, igual orienta os meninos a catequese, você pensa, quem é essa pessoa? Eu manteria, eu ficaria nessa minha vida com a pessoa, igual eu falei com o rapazinho lá, sabe? Em um mês, você faz os seus testes aí, pensa, olha, e pensa friamente. Eu vou passar o resto da minha vida com essa pessoa? Geralmente a resposta é não. Então, despacha isso em mês e meio no máximo, poder com isso, né? Mas é aquela pergunta, né? O que mais ela tem a oferecer além dessa boa aparência? Às vezes a aparência nem é tão boa assim, viu, professor? É só, né, como se diz, literalmente uma maquiagem, né? E o outro que eu leu esse trecho interessante da diva na rua e a megera em casa. Né? O negócio é se sentir admirada pelas outras mulheres e pelos outros caras. E dentro de casa, se é o que sobrar para o marido. Né? Isso é o que mais tem, né? Isso é o que mais tem. É o que mais tem por aí. Aí eu fico pensando que eles São Bernardino também não diria das roupas das divas de hoje, de saco, etc. Né? Eu acho que aí ele ressuscitaria e morreria de imediato.
Nossa, mãe, nós É, vamos assistir muitos São Bernardinos aí. Agora tem que ter perigo que o Estado que promove isso, né, junto com as ideologias pregadas nas escolas e na mídia. E eu acho que a reação contrária a isso seria muito, muito grande, né? ah, se você falar sobre isso hoje é difícil. Não, o cara vai preso, né? É, E interessante que a gente já pula para o outro ponto aí que você falou da Nau dos Insensatos, que eu estou lendo aos pouquinhos também. Ele inaugura uma espécie de uma sátira dos costumes, depois ele acaba chegando na comédia dos costumes, né? Mais é, tarde. Assim, o interessante é que o autor ainda se horrorizava, né? é, Esses maus costumes, só que hoje ninguém se escandaliza, não é sequer capaz de perceber que não, tal costume, tal atitude é nociva, extremamente nociva no plano individual, familiar, social, não. tudo normal, né? Tão, passa tão despercebido como o ar que a gente respira. Igual outro dia um rapaz comentando assim, do feminismo mesmo entre as divas estudantinas lá, é assim, tão óbvio que ser feminista tá tudo bem, tá tudo certo, tudo bacana, né? É tão óbvio também que usar roupinha skinny, né? Como lembrou aqui no Ana Paula, é um negócio tão. É só uma missa em latim, eu vou usar roupinha skinny, né? Aquela roupinha apertadinha, você vê o celular, achar bonito. Isso aí é terrível. A pessoa chega lá, escuta o sermão, tradição católica, aí ela gera em casa feminista, culturaliza todo mundo, enche o raio da paciência de todo mundo, e tudo normal, tudo É, normal. Então, dá para conciliar o melhor dos dois mundos, né? Todos os direitos da minha, obrigações pelos outros, não tem que obedecer a Deus, é, o inferno tá pronto, eu tô descendo uma boa, ainda batendo saltinho lá, né? É isso, professor, obrigado, desculpa aí pela. não, é impressionante. Hoje nós perdemos todos os conceitos, né? Enfim, os padres também muitos padres, né? Nós conhecemos os que chamam a atenção sobre isso, obviamente, graças a Deus existem, mas muitos padres também não ligam para isso, né? De chamar a atenção isso do púlpito, né? Então, a gente vê isso no século XIV, né? E a gente vê o, a, a importância que um grande moralista, né? Um grande santo moralista do século dava a isso, é de se ver quanto que isso é importante mesmo, né? Para o equilíbrio. E outra coisa, eu vejo que a calúnia, porque hoje nós tivemos dois assuntos tratados nos sermões, né? A calúnia, a partidarização, não é? E os modos femininos. Eu vejo esses dois assuntos, eu vejo entre esses dois assuntos certas ligações. Tá? Porque o que a imodéstia feminina produz na sociedade leva a sociedade a essa guerra. Né? A paz que tanto São Bernardino prega, ela passa pela modéstia feminina. Uma sociedade dominada pela luxúria, dominada pela imodéstia feminina, ela não é uma sociedade que consiga ter paz. É impossível ter paz, né, nessa sociedade. Então, um item de paz social é a modéstia. E, sobretudo, a gente está falando modéstia feminina, porque é ela que excita a, a, ao pecado, né? Então, isso é terrível. Né? Esse assunto, hoje em dia, é quase que proibido, né? Porque é aquele negócio, né? Aquele jargão moderno, né? Meu corpo, minhas regras, que serve para qualquer coisa que a mulher possa fazer, né?
inclusive assassinatos. Essa imodéstia que foi, com a Renascença, ganhou um impulso muito grande, depois, enfim, com a história, ela é uma causa profunda da sociedade que nós vivemos, né? Eu insisto que a literatura básica sobre isso, sobre quanto que hoje a nossa sociedade está baseada, para usar os termos aqui que nós estamos usando, na imodéstia feminina, nós temos que ler a Libido Dominante, né, do E. Michael Jones. É o livro, digamos assim, obrigatório nesse assunto. Mais alguma observação, algum comentário? Professor, e agora faz parte das minhas regras, aquele vídeo que nós vimos, as mulheres lá nos Estados Unidos, tá uma modinha lá, acho que elas estão revoltadinhas com aqueles homens que votaram no Trump, que fizeram campanha para o Trump, você viu isso? E aí agora elas estão fazendo uma campanha lá de fazer umas bruxarias para os homens. É um negócio bizarro. É bizarro. E umas bruxarias, inclusive tem um veneno. Como é que chama? É o veneno da maçonaria, o acatofano, que elas estão querendo ressuscitar para matar, entre aspas, maridos abusivos. Traduzindo, aqueles caras que recusam a escravidão de fazer tudo exatamente o que eu quero, exatamente da maneira como eu quero. Elas te dão o direito de fazer isso. É um negócio louco. Aí se você assiste o vídeo aqui, né? Um vídeo uns 3 minutos que eu assisti, de umas mulheres falando a respeito disso, são várias, né? Tem vários cortezinhos assim. Você fica pensando, gente, esse mundo está totalmente dominado pelo demônio mesmo. Enfim, é uma minoria, obviamente, mas é uma minoria barulhenta, né? Que essas mulheres desesperadas, né? Com a eleição do Trump nos Estados Unidos, elas estão fazendo barbaridades, né? Inclusive elas estão divulgando endereços de pessoas, de certa forma, famosos, né? no YouTube, etc., para que as mulheres vão lá na casa deles e os confrontem, né? Sobre essas coisas. Então é uma coisa apavorante, né? Apavorante. E é assombroso ver a leitura, né, de hoje. Como São Bernardino vai a uma cidade, prega, né, sensibiliza a população daquela cidade, e aí ele vai para outra cidade. Depois de um tempo, está de novo aquela cidade recaindo no mesmo problema novamente. É algo que a gente tem que ficar, para ver que a pessoa, a gente tem que estar mesmo atento, né? Aí, atento a nós mesmos, porque é como você falou, a natureza do homem ela é para o mal. E aí eu fico muito, me dá às vezes uma aflição, assim, de ver pessoas que falam assim, porque eu me converti, como se elas estivessem prontas. Acabou. Agora eu me converti, acabou. Acabou. Já cheguei no ápice da conversão. Porque é muito arriscado. Você vê assim, uma pessoa que frequenta a missa, vai à missa durante 2 anos, em questão de 2 meses, algo acontece que a tira do centro e ela já abandona tudo. Nossa, é muito assustador isso. Uma pessoa que tinha certeza que não ia recair. É por isso que nós temos o ano litúrgico da igreja, e por isso que toda quaresma a igreja prega a conversão nossa. Não é a conversão do mundo, é a conversão dos católicos. É porque ela sabe que um ano é muita coisa. Nós já estamos longe do caminho. E como diz Santa Teresa d'Ávila, né, a gente tem que desconfiar de si próprio o tempo todo. Claro.
Claro. Eu, né, É. dá muito medo, assim, de... E esse medo, se você mantém esse medo, é uma garantia sua. Ele é saudável, né? Porque é o dia que você perder esse medo, aí você fala, bom, agora eu tô em perigo. A pessoa vira temerária, né, professor? E é igual coisa que eu gosto de brincar com o pessoal aqui, tu já tá comentando com muita gente, né? O pessoal chega com uma roupinha modestinha, virei santo. Né? Confessei e virei virgem. Fui à missa, comunguei e virei mártir. Santo, virgem, mártir. Festa de primeira classe. Muito ótimo, esse é ótimo. Esse foi ótimo, Márcio. Que legal. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? A pessoa não vê assim, me converti. Não. Você começou o seu processo de conversão. Isso ainda vai chegar, ele termina com a sentença final no dia do seu julgamento. Só começou. Vai ter muito bate-boca aí com o diabo, com um, com a carne, nesse meio caminho. E você tem que vencer cada um deles aí, ou se perder aqui e ganhar lá na frente. E tem uma expressão que é muito interessante, que é assim, você está vivendo uma vida temerária. Quando a gente fala isso, a vida temerária da pessoa é aquela vida que ela vive sem medo, sem temor. Isso é que é vida temerária. Isso. Que a vida com temor é a vida certa para se viver. A vida temerária é aquela na qual você já esqueceu de Deus, né? Eu acho que é a sabedoria, né? O livro da sabedoria, que fala que o primeiro passo para você se converter é o temor a Deus, né? Santo Agostinho estressa isso muito na obra dele. O primeiro passo é o temor a Deus. Se você perde isso, enfim. Pessoal, ali naquele livro São Roberto de Latino, na escala, e outros livros também falam dessa mesma escala do dom do Espírito Santo, começa realmente com o temor de Deus, aí vai temor, piedade, ciência, fortaleza, depois vem, não sei se inteligência ou o conselho, qual a ordem deles aí, depois, no final, chega a sabedoria. Por isso que eles falam, o temor de Deus é o princípio. Porque a sabedoria, a ordenação de tudo, né, segundo Deus quer, para a glória de Deus, salvação das almas, é o objetivo máximo. Pois é. Usar e praticar e decifrar esses dons para poder eles se multiplicarem, né, segundo a palavra do Paulo, e realmente a pessoa chegar lá. Pelo menos no primeiro, a gente não esquecer dele. Antes de tudo, é isso. Quer dizer, e é isso que faz com que as pessoas tenham horror à nossa religião. Porque a vida católica é uma vida permanente de temor a Deus. Não é? Temor a Deus significa o quê? Nós sabemos que Deus está vendo tudo que nós fazemos. Ele está notando tudo que nós fazemos. Não é? E esse peso dessa consciência, que é o peso que vai nos salvar, é o grande peso da nossa cruz, além de outros pesos ao longo da vida, é esse peso que as pessoas se recusam a carregar e saem da nossa religião, ou nem entram, né? É esse peso que fez a Renascença tão poderosa e tão sedutora, que a Renascença ofereceu ao homem o alívio desse peso, né? Esse tempo que São Bernardino está vivendo é o tempo em que o homem se desligou desse temor, né? Não quero mais esse temor medieval. Não quero mais esse peso medieval. Né? Esse peso do temor de Deus, que é um peso, mas que é muito aliviado pela graça, eles recusaram a graça de Deus. Então a Renascença foi um tempo em que o homem, do ponto de vista social, global, recusou isso. E depois, aí foi um período de 400, 500 anos de recusas permanentes de qualquer coisa que se ligasse a esse temor de Deus. Né? A grande recusa, digamos assim,
depois da Renascença foi a Revolução Francesa, né? E essa, enfim, nos levou aos tempos modernos, né? Mas é isso mesmo, é a recusa do temor a Deus. Professor, Sim, que chocante ouvir as palavras de São Bernardino nesses dois aspectos, né? Tanto na violência quanto na modéstia, né? Nos excessos. E é tão engraçado que parece, assim, em princípio, eu estou falando da minha, assim, eu fico, gente, que horror, que horror. Como se isso tivesse uma, assim, bem distante da gente, né? E os comentários vão nos trazendo esse entorno. E eu, na hora que, quando a gente fala assim, da forma como o católico vive hoje, e da falta de percepção disso tudo, porque quando você normaliza todas as situações e coloca a igreja como um problema, a igreja como uma moralista, a igreja como culpada de todos os males do mundo, né? O católico de hoje ele tenta se afastar, se afastar, vamos colocar aqui entre milhões de aspas, né? Os erros da igreja. Os erros da igreja é tudo isso aí que nasceu no Renascimento, né? Toda essa nova concepção de juízo sobre as coisas do mundo. Uma coisa essa vaidade, ela é um aspecto da luxúria, né, professor? E eu fiquei lembrando assim, como que essa luxúria está hoje dentro da igreja. E dois exemplos que eu vou dar, que a gente é só para lembrar que a gente está careca de saber. Primeiro são esses padres que fazem operação plástica e ficam na internet aí. Eles têm corte de cabelo, assim, dentro do clero. O outro aspecto dessas mulheres, né? O próprio clero vaidoso. Isso me irrita tanto, professor, porque quando o clero busca usar os paramentos corretos, a própria igreja acusa o clero de vaidade. No entanto, não tem importância alguns padres fazerem cirurgia plástica, usarem roupas de cowboy, de isso, de aquilo. É uma vaidade, assim, que grita, né, na cara da gente. clama aos céus. Clama aos céus. Isso dentro da igreja é de sofrer bastante. E outra coisa que eu fiquei assim, pasma, em São Paulo, a Catedral da Sé e o Mosteiro de São Bento estão abrindo os seus espaços para um banquete, que tipo assim, é uma visita guiada aos espaços ali que são internos, né, e todos belíssimos e muito bem decorados e com criptas e altares e tal. E eles fazem uma visita guiada com um banquete, professor, mas assim, é um brunch, é um brunch. Então você vai no Mosteiro de São Bento, assiste a missa tridentina, escuta o canto gregoriano. Mas isso não é novo, não, isso tem muito tempo. Ah, professor, eu não sabia. Tem. Tem muito tempo isso, não é de agora, não. Eu digo assim, não é de agora, assim, tem anos, né? É do modernismo, enfim. Eu não sabia, assim, o requinte dessa refeição, que é uma refeição muito requintada. Assim, uma coisa, assim, bem além de um hotel mediano que você fica em São Paulo, ou que você fica em algum lugar. E é uma coisa interessante que enche os olhos, sabe? Então, professor, essa luxúria, ela está normalizada dentro da igreja, e isso é uma tristeza muito grande, né?
E aí eu fico pensando, o católico hoje, como que ele se defende, sabe? Como que ele se ajusta se a igreja está fazendo essas coisas, sabe? É, Muito complicado. é uma tristeza. Nossa vida é uma tristeza mesmo. É. Uma tristeza. Não há defesa. Dentro do mainstream, né? Da igreja mainstream, não há defesa. Não, Tudo é permitido. Infelizmente. Não, e fora os padres de academia, né? Aqueles musculosos, assim. é. Enfim, é terrível. É uma coisa insuportável, né? Eu, eu tenho pensado assim, sabe, professor, que qualquer pessoa que se manifeste no sentido de cerceamento, de censura, claro que dentro de parâmetros corretos, né? Essa pessoa faz um trabalho civilizacional. Porque, como eu já disse, não existe mais na nossa sociedade a virtude da admoestação, a virtude de você educar as pessoas com limitação, dizendo você não pode fazer isso. Não existe isso mais, não. Então, assim, eu digo civilizacional porque mundanamente a gente vê algumas pessoas fazendo isso, não é? O tipo de liberalidade que se vive hoje é algo assim inimaginável. É escandaloso. Eu falo assim que é como se você observasse o trânsito, ao contrário, né, de como era o trânsito no início dos automóveis. Hoje o trânsito é muito ordeiro, mas é uma ordem pagã, é uma sinalização pagã, politicamente correta. As pessoas elas tentam se comportar para ficarem dentro da lei. Não é por amor ao próximo, não é por respeito ao outro, não é por virtude cristã, mas é porque ela é uma cidadã que não deve, por exemplo, jogar uma bagana de cigarro na rua. Pronto, acabou. Né? Então, São os direitos, isso aí são os direitos do homem da Revolução Francesa. A minha liberdade vai até onde eu ofendo a liberdade do outro. Então, esse espaço eu posso fazer qualquer coisa. uma superficialidade muito grande, né, Ah, professor? Pois é, muito triste tudo isso. isso mesmo, Cristina. É realmente assim. E mais triste é a gente ver isso entronizado na igreja. Ué. Porque se a igreja estivesse lutando, tudo bem. O senhor pensa bem, esse branche, as imagens são assim, nababescas. É um banquete, professor, um banquete É. muito requintado, sabe? Mas é muito. Não é o tipo de coisa que você vê comumente. Eu acho que é o que eu falo, nem um café da manhã de hotel tá daquele jeito. Não, não, não. Então, assim, num mosteiro beneditino, Uhum. que É. loucura aí. São Bento. Imagina, imagina. O que São Bento não está pensando lá no céu? É uma tristeza. Mas isso já tem algum tempo. Isso aí não é de agora, não. E faz muito sucesso, né? Que interessante. Eu já assisti missa lá, eu nunca tive ideia assim, menor que pudesse estar acontecendo isso. Não. Eu fiquei disso essa semana. Tem. Eu já. Há uns 2, 3 anos eu vi cenas também disso aí. Enfim. É a Catedral da Sé e o Mosteiro de São Bento. No mosteiro eu sabia, catedral não. Mas no mosteiro eu sabia. Não, a Catedral da Sé é a mesma coisa. Mas eu falo lamentável de poder de Não, eu comentar. digo assim, eu não sabia que tinha coisa dentro da catedral, né? Eu sabia que tinha coisas dentro do mosteiro. Mas o negócio começa dentro da catedral? Eu não sei. Bom, professor, a Catedral da Sé fica junto com o mosteiro?
Eu não sei. Pois é, mas essa visita, essa coisa assim, começa dentro da catedral, então. É. Ah, eu quero ver essas imagens. Eu vou dar uma olhada para ver como é que é. Eu vi que um é na Catedral da Sé e o outro é no Mosteiro de São Bento. São coisas diferentes. É. Eu vou dar- É uma coisa terrível. De qualquer forma, é uma coisa terrível. é. Mas quando a gente vê um grande moralista, tipo São Bernardino de Sena, falando sobre isso, né? Nos faz pensar na nossa vida, né? Na nossa vida hoje, né? É o que nós fizemos aqui, né? Tirar conclusões para o que nós vivemos hoje, né? O quão corrompido nós estamos desde o século XV, né? Dos 400 italiano, né? Então, gente, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. E amanhã nós teremos a leitura, viu? Porque vocês sabem que amanhã é um feriado maçônico, né? Então, nós não respeitamos feriado maçônico nas nossas leituras. E amanhã nós estaremos aqui, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.